Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de história do sexto ano. Um forte abraço a todos vocês e vamos iniciar o nosso trabalho, continuando falando sobre uma das civilizações clássicas, que é justamente a civilização clássica ocidental romana, né? Nós iremos falar mais um pouquinho sobre esse período, lembrando que a história da Roma Antiga ela se divide em período monárquico, da monarquia, onde reis administravam a cidade, e agora a gente entra, a gente continua falando aí do período republicano, onde agora o Senado, um grupo de patrícios, que era uma classe social romana, ela começa a administrar agora a cidade, a antiga Roma, que depois vai se expandindo, se transformando em uma grande extensão territorial do domínio da cidade-estado romana, que depois virá a se tornar um império, um importante império, um dos maiores impérios, se não o maior império da antiguidade clássica. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Só lembrando que a palavra república significa coisa pública, res, coisa pública, público, que atendia um público, mas vamos entender o seguinte, que era um públicozinho limitado, que era justamente atender aos interesses dos senadores, que eram senadores, significa idosos, velhos, idosos, algo desse tipo, entendeu, pessoal? E aí a gente tem uma reunião no Fórum Romano. O Fórum Romano era justamente aonde se reunia esses senadores, que eram membros da classe patrícia. Lembrando que naquele período nós tínhamos a sociedade romana dividida entre patrícios, plebeus e escravos. Entre plebeus e patrícios nós tínhamos uma classe privilegiada aí pelos patrícios, que eram os clientes, que recebiam pensões, ajuda de custo, dinheiro e tudo mais, beleza? Então a gente está observando aqui uma reunião no Fórum Romano. Os senadores aqui, eles discutiam, debatiam, criavam leis, faziam com que essas leis elas fossem executadas, correto? Decidiam sobre a guerra e sobre a paz, sobre as extensões territoriais do Império da cidade de Roma e tudo mais, beleza, pessoal? Então, quem administrava aí Roma Antiga não eram reis nesse período, Lembrando que o período dos reis já passou, foi o período da monarquia, com a fundação de Roma até 509, beleza? Então, nesse período aqui, quem administrava os interesses públicos da cidade de Roma era justamente o Senado. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí a gente observa o seguinte, existiam algumas instituições, algumas reuniões, algumas assembleias de membros da elite romana, de patrícios e tudo mais, que eles decidiam o que iria acontecer, o que iria ocorrer na cidade de Roma. A gente observa novamente uma imagem do Senado, uma reunião, e aí as assembleias, Entre as principais assembleias a gente tinha a Assembleia Centuriata, a Assembleia Curiata, a Assembleia Tribal e o Conselho da Plebe, também conhecido como Assembleia da Plebe, justamente isso aí. Lembrando das nossas classes sociais desse período também, a plebe vai conseguir direitos e aí ela vai poder ter voz, vai poder constituir, formar uma assembleia também, uma reunião de plebeus, que irá também decidir alguns assuntos políticos, ou decidir ou servir de oposição, ou seja, contra o domínio dos patrícios. Beleza, pessoal? Então vamos lá. As assembleias eram espaços nos quais eram debatidos e votadas as políticas e as leis da república, e eram eleitos os magistrados. Então, a respeito de uma guerra, a respeito de uma determinada campanha militar de expansão, a respeito da paz, de tratados de paz, de leis para as cidades, tudo era discutido aonde? Nas assembleias, beleza, pessoal? E ali também votava-se, escolhia alguns membros que iam ajudar no comando, na administração de Roma, certo? Seriam chamados os magistrados, cada um com uma função específica para tomar conta da cidade, para poder organizar a cidade, desde a sua parte administrativa, coleta de impostos, censo, ou seja, fazer uma contagem da população de acordo com
a sua renda, o seu dinheiro, desde a proteção da cidade, desde um período de guerra ou pandemia ou algo desse tipo assim, onde teria que ser tomada medidas mais duras, mais rígidas, seriam escolhidos aí justamente nessas assembleias. A mais importante que nós temos aí é a Assembleia Centuriata, a assembleia mais importante, escolhia os cargos de cônsules, pretores e censores, e era nelas que eram votadas as leis. Beleza, pessoal? Como é que se dá o entendimento disso aí? Por que ela era mais importante na visão dos patrícios? Porque ela era composta apenas por patrícios, que era a elite. Quem eram os patrícios? Eram daquelas famílias nobres, tradicionais, que foram os responsáveis pela formação das primeiras vilas, bairros, povoados ali que começaram a formar a cidade de Roma. Então, esses descendentes dessas famílias importantes, nobres, eram chamados de patrícios, beleza? E eles tinham recursos, dinheiro, por isso que era mais importante. A Assembleia Centuriata era formada por centuriões. Os centuriões eram membros militares do exército que eles se auto equipavam, correto? Ou seja, eles eram pessoas para comprar os seus equipamentos de combate, os seus equipamentos de guerra, os seus carros de guerra, seu escudo, a sua lança, a sua espada, a sua couraça, a sua roupa de guerra. Então, esses centuriões eram responsáveis por se auto-armarem e aí responsáveis também, inclusive, por parte da segurança da cidade, né? Escolhi os cargos de cônsul. Quem era o cônsul? O cônsul era um membro que, lembrando que a gente nesse período não tinha rei em Roma, o que tinha era o Senado escolhia 2 cônsules. Eles governavam 6 meses, né? Durante um ano esses cônsules governavam. 6 meses um, depois o outro cônsul governava 6 meses, outro cargo administrativo. Era um governante, era ele que governava Roma, mas governava por esse curto espaço de tempo de um ano. E eram 2 cônsules que eram escolhidos, beleza, pessoal? Então era um governador, um administrador, vamos entender assim, um prefeito, um governador, um presidente, como se a gente entendesse, mas com um curto espaço de tempo, que governava apenas por um ano, e eram 2 escolhidos, ok? E outros cargos também que eles escolhiam, como os pretores e os censores, né? Ali também, nessa Assembleia Centuriata, eram montadas as principais leis romanas. A Assembleia Curiata, ela tratava de assuntos religiosos. A religião em Roma ela era bastante influente, e lembrando que aqui era politeísta, e a gente vai entender o porquê da ideia de ser politeísta, a importância dela ser politeísta, e ela abraçar todas as religiões, quando a gente for comentar sobre a crescimento da religião cristã. Beleza, pessoal? Grave aí direitinho a importância dessa ideia de politeísmo, certo? Várias religiões, e com o desenvolvimento do cristianismo aí nesse período. A Assembleia Tribal, composta por tribos, certo? Eleição dos edis e dos questores, que também serão representantes aí, que serão representantes da população, que serão responsáveis por determinadas responsabilidades ali na cidade de Roma. Por último, nós temos aí o Conselho da Plebe, ou Assembleia da Plebe também, composta apenas por plebeus, elegiam os tribunos da plebe, e era oposição à plebeia ao Senado. Então, em determinado tempo, no início da administração do Senado romano em Roma, a plebe, que era essa classe social aí que a gente já viu, patrícios, plebeus, escravos, e no meio de patrícios e plebeus os clientes, os favorecidos. A plebe ela não tinha voz no Senado, a voz era apenas dos patrícios. Mas aí elas vão adquirindo direitos, conquistando direitos, e aí vão instituir aí o tribuno da plebe, que será uma voz dentro do Senado romano para representar quem? Representar a classe plebeia. Beleza, pessoal? Então esse tribuno da plebe, ele vai ser uma oposição aos patrícios, uma oposição ao Senado. Então qualquer coisa, qualquer lei que fosse votada contra os plebeus, os patrícios da plebe, eles iriam, né? Os tribunos da plebe, eles iam interferir, eles iam vetar, eles iriam proibir. Prosseguindo, pessoal, continuando. E aí as instituições da República Romana, nós temos aí os magistrados, né? O censor, o questor, o edil, o pretor e os cônsules, né?
Ó, Senado, a primeira instituição que nós temos era o Senado, composta por patrícios, política internacional. Eles tomavam conta da política internacional, da guerra e da paz, como a gente já observou. Supervisão das magistraturas, convocado pelos cônsules. Os cônsules, que eram aqueles governadores escolhidos por eles, eram convocados para administrar aí, para votar as leis pelos cônsules, pretores ou pelo tribuno da plebe. Então, quando tivesse algum assunto a ser discutido, qualquer um desses aí, os cônsules, pretores ou tribuno da plebe, convocava o Senado e aí eles iam debater o assunto que tivesse ter que ser conversado, discutido. E aí vem as magistraturas, cidadãos romanos que possuíam uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Cada um desses aqui tinha que ter uma renda, era uma questão censitária. E a renda era em terras, era em escravos, era em ouro, era em armas, cavalos e assim por diante. Fazendas e tudo mais. Não precisava necessariamente ser dinheiro como conhecemos hoje. Correto? Então, para você exercer qualquer um desses cargos, você tinha que ter uma determinada renda. Aí ela ia colocar você em cada um desses cargos. Por exemplo, aí vem o cônsul, né? Comando militar, todo o comando militar estava na mão do cônsul. Como eu disse a vocês, ele era a espécie de governador. O ditador, em períodos extremos, diferenciados, como uma guerra, como uma revolta popular, como epidemias, doenças e tudo mais, o próprio Senado escolhia quem? Um ditador, que ele iria governar por 6 meses e sendo prorrogado o tempo de governo dele por mais 6 meses. Correto? Ele tinha todo o poder nas suas mãos, o ditador. Então ele era instituído, ele não deu um golpe, ele foi instituído pelo Senado. O Senado escolhia, em períodos específicos, de guerra, crise, revolta e tudo mais, escolhia-se um ditador, certo? Tinha o poder absoluto sobre todos os cidadãos romanos. O pretor era responsável por administrar a justiça. Era tipo como se fosse uma espécie de guarda. Não tinha assim um exército formado naquele período, mas existia uma guarda, e essa guarda ela patrulhava, ela organizava ali, executava a justiça. O edil fiscalizava o comércio e conduzia a cidade, a fiscalização do comércio, comando do comércio, tudo mais, a organização da cidade naquele momento. Censor, ele era responsável por contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta da moral do povo romano. Então o censor, ele ia selecionar de acordo com a renda, fazer um levantamento, selecionar de acordo com a renda. Isso era bastante importante, essa atividade do censor. Por quê? Porque era dali que se tinha ideia de quem poderia ser escolhido para alguma dessas magistraturas aqui. Porque lembrando que a magistratura, cada posto desse aqui é um magistrado, o cônsul é um magistrado, o pretor é um magistrado, o edil é um magistrado, o censor é um magistrado, o questor é um magistrado, como se fosse um ministro, certo? Então o que acontece? O levantamento da renda feita por esse censor, que definia os postos que poderiam ser escolhidos e votados, tal cidadão romano, tal patrício, beleza? Questor, responsável pela cobrança de impostos e custodiava o patrimônio romano, ou seja, tomava conta, administrava o patrimônio romano ali, ficava sob sua custódia, sob a sua guarda. Beleza, pessoal? Então nós temos aí, essas são as magistraturas, né? São os cargos ocupados aí por cada membro para resolver cada situação aí de Roma. Prosseguindo, e aí nós temos as brigas, as querelas, né? As quisilas entre plebeus e patrícios. Correto, pessoal? Para você ter uma ideia, os plebeus, eles eram os responsáveis praticamente por boa parte da mão de obra ali em Roma. Ou seja, eram comerciantes, plebeus era quem? Eram comerciantes, eram agricultores, eram navegadores, e eram principalmente a maioria, que compunha a maioria do exército romano. Quando começa a se formar o exército romano, quando existe um conflito militar, quando existe alguma briga com povos vizinhos, quando existe a necessidade de expandir o território romano, é convocado quem? Os patrícios? Não, eles não são doidos, eles não iam não. Eles convocavam os plebeus que iam para a linha de combate, para o confronto.
para a briga direta. Então os plebeus eram uma importante classe social que fazia com que o império, não indo do império, mas com que a República Romana ela começasse a andar. Então eles eram bastante importantes. Mas não tinha direitos. Como a gente observou, quem tomava conta do Senado, a principal instituição daquele período que vai conduzir a cidade de Roma, vai ser o Senado. E o Senado era só o quê? Composta por patrícios. Mas o que vai acontecer? Os plebeus vão perceber a sua importância e vão fazer algumas revoltas, algumas rebeliões. E uma das primeiras rebeliões que nós observamos aí será de 494, onde boa parte da plebe, boa parte dos plebeus, eles irão se retirar da cidade de Roma, certo? Visto que existia um perigo de invasão em Roma, eles vão se retirar da cidade de Roma e deixar Roma entregue à sua própria sorte. Beleza, pessoal? É aí que o Senado romano vai perceber a importância aí dos plebeus e vai instituir aí o chamado tribuno da plebe. Quem era o tribuno da plebe? Era um representante dos plebeus. Ele não poderia criar nem votar leis, mas ele poderia vetar, ele poderia proibir qualquer tipo de lei que fosse contra os interesses da classe plebeia, contra o interesse dos plebeus. Então isso aí foi bastante importante com essa primeira revolta aí plebeia, essa primeira revolta dessa classe social chamada plebeia, nesse ano aí de 494. Outra coisa também bastante importante, e aí teve outras revoltas, né? Pessoal, observe direitinho. Ó, a gente está observando que a data vai decrescendo. 494, 450, 445, 365 e 287. Por que ela vai decrescendo? Porque antes de Cristo as datas elas vão decrescendo, ela vai do maior para o menor. Após Cristo elas vão crescendo, né? Do menor para o maior. Por isso que ela vai decrescendo. Mas isso aí são avanços anos após anos. Então o que vai acontecer? As leis das 12 tábuas de 450 a.C. O que significavam essas leis? Anteriormente a essas leis, as leis romanas elas eram orais. E aí elas poderiam ser manipuladas, mexidas ao interesse dos patrícios, correto? Mas a partir da lei das 12 tábuas, as leis elas começam a ser instituídas. O primeiro código de leis escritas, aí, conjunto de leis escritas aí. Aí agora você tem uma lei escrita, que qualquer problema você não, pega aí, vamos ver o que a lei diz. Aí na lei você tem as informações e aquilo vai orientar você a como se conduzir perante aquela lei. Beleza, pessoal? Então a lei das 12 tábuas em 450 a.C. foi bastante importante. Outra lei bastante importante foi a lei Canuleia, votada em 445 a.C. Ela permitia o casamento, a união entre patrícios e plebeus. Os patrícios tinham nome, tinham título, tinham riqueza, mas os plebeus também muitas vezes se enriqueciam, eram comerciantes, eram navegadores e tudo mais, mas não tinha aquele nome, aquela ascensão social. E um casamento é bastante importante, porque ele vai te dar uma ascensão social, uma subida social, um destaque social. Então era bastante importante essa lei, a lei Canuleia, que permitiu o casamento aí entre patrícios e plebeus. A lei Licínia Sextia, também bastante importante, aprovada em 367 a.C. Ela vai proibir o casamento, a escravidão, ela vai proibir a escravidão por dívidas. Correto, pessoal? Isso é bastante interessante, porque a partir de então, nenhum plebeu que não conseguisse pagar as suas contas, que fosse endividado aí com os patrícios, que ficasse com problemas econômicos, ele não poderia ser mais transformado em escravo. A partir dessa lei aí, a Licínia Sexta, que vai dar um dos privilégios que ela vai ser justamente aí o perdão, né? Você não vai passar a ser cidadão, né? Romano, o plebeu não vai passar mais a ser escravo apenas porque está devendo. Deu para pegar a ideia? Beleza. Última revolta plebeia, 287 a.C., validade jurídica das leis formuladas pelo tribuno da plebe. Aí, a partir de então, você começa a ter não só o tribuno da plebe, que não necessariamente tinha que ser um plebeu, certo? Ele poderia ser um patrício, mas que representava os interesses da classe plebeia. Mas a partir dessa lei, aí ele vai poder direito de
aprovar leis, formular leis, né? Validar leis formuladas pelo tribuno da plebe. A partir do momento, não só mais vetar, mas leis formuladas e poderiam ser validadas aí em favor dos plebeus. E era validada em todo o território romano. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia, vamos prosseguir, que o tempo é curto. E aí, mais uma vez, nós temos a demonstração, a classe praticamente no Império Romano, ela não vai se alterar muito. Aliás, na República Romana, ela não vai se alterar muito. Serão patrícios, aquelas famílias nobres que vinham ali, a origem da fundação de Roma. Nós temos aí os soldados e os escravos. Geralmente os soldados eram da classe do plebeu, o plebeu que vinha para compor o exército, certo? E o escravo, praticamente era essa a composição da sociedade romana na República. Patrícios, plebeus, escravos. Ok, pessoal? Faltou o cliente, né? O cliente que era justamente aquele plebeu favorecido pelos patrícios. Prosseguindo, pessoal, a gente fica por aí, certo? Semana passada não deixei exercícios para a gente trabalhar. Tem muito assunto ainda para a gente conversar sobre a República Romana, mas a gente vai conversando aos pouquinhos, a gente vai mastigando direitinho e depois digerindo direitinho essas informações para fixar um pouquinho melhor na nossa ideia. Correto? Primeira questão. Dentre as muitas conquistas promovidas pelas revoltas plebeias, podemos destacar a Lei Licínia Séstia, aprovada em 367 a.C., que acabava com a escravidão por dívidas. Então, a afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí? Segunda questão, qual era a assembleia considerada a mais importante de Roma, onde eram escolhidos os cargos de cônsules, pretores, censores e eram votadas as leis? Terceira, qual o magistrado que, responsável por contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano? Quem era esse? Magistrado. Quarta, em 494 a.C., ocorreu uma revolta plebeia, onde muitos plebeus se retiraram para o Monte Sagrado. Tal revolta deu origem a que tipo de direito? Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí nós temos essa mensagem. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Prosseguindo, nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!